Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje, né? Já são 17 horas. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não. Ótimo. Peço, por gentileza, que verifiquem se os telefones estão desligados no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no nosso trabalho, na nossa reunião. Hoje teremos a nossa amiga Vera Isaura, que falará sobre liberdade e responsabilidade. E o tema de hoje é do livro Fonte Viva, nosso preparo, quer dizer, pelo Espírito Emmanuel, por Franciscano Xavier. O tema é Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que se lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações e agradecer a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade
trabalhadora, amiga de luz, que preparou esse ambiente para nos recebermos. Agradecemos por estarmos aqui, né, nesse ambiente de harmonia, de paz, buscando um aprendizado, um equilíbrio, que possamos absorver o máximo o que a Vera vai passar para todos nós, que ela possa ser intuída, amparada pela espiritualidade, no estudo que ela preparou para todos. Então vamos aproveitar esse momento, essa energia, essa hora que estaremos passando aqui juntos, trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções, e mais uma vez agradecendo por tudo isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Deixa eu parar aqui com você. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos pensamentos, sentimentos. Agradeço muito o convite da casa, né? Porque é sempre bom a gente estar estudando, estar observando novos temas. E hoje é um dia em que nós que somos espíritas, ou pelo menos nos dizemos espíritas, sabemos da importância dessa ambiência, desses fluidos que aqui, né, se fazem, para que a gente possa mentalizar todas aquelas pessoas que se encontram lá fora, numa alegria, né? E que essa alegria seja também uma alegria saudável. Então, para isso, eu acho que todas as casas nesse período abrem suas portas para fazerem um encontro, um seminário, uma palestra, até para que a espiritualidade possa se aproveitar desses fluidos e envolver muitas pessoas que vão precisar nesse período, né? Então, hoje nós vamos falar exatamente de liberdade e responsabilidade. O que é o carnaval? Carnaval é uma festa popular e é uma festa de alegria. Agora mesmo eu estava saindo de casa e meu marido botou lá as músicas dele. É Natal, ele bota as músicas de Natal, né? Fica aquilo tocando o dia inteiro. E Carnaval, ele bota aquelas marchinhas antigas tão gostosas de se ouvir, porque realmente o Carnaval é isso, a alegria das pessoas, de dançar, brincar. Hoje em dia é arte, né? Você vê nas escolas de samba, quantos empregos promovem nesse carnaval, nos carnavais, né? Que as pessoas trabalham, promovem assim um encontro de arte, de fantasias. Então isso tudo é muito bonito. Agora, o que estraga em qualquer evento, em qualquer festa popular principalmente, são os excessos, né? Tudo que a gente excede nos faz mal. Então é por esse ponto, por isso que o tema é liberdade e responsabilidade. Porque quando a gente tem, nós sabemos, né, que temos a liberdade. Vamos começar aqui. Aqui é tudo perto. Eu treinei esse negócio que eu não sabia botar a letra depois. Aprendi, ó. Fiquei tão feliz de aprender isso. Eu achei que não ia, porque quando você prepara, aparece já escrito em cima, né? Eu falei, não consegui. Aí aqui apareceu. Então, tudo na criação está em permanente processo de transformação, aprimoramento. Assim também acontece com a gente, né? Tudo na criação está num processo de aperfeiçoamento. Agora mesmo o tema, o texto que ele leu, avancemos, né? Por quê? Porque a gente não pode desistir. Às vezes a gente se cobra muito. Nossa, eu ainda faço determinadas coisas, eu ainda me comporto de uma maneira, às vezes, não tão caridosa com as pessoas, né?
Mas a gente está num processo de mudança. O importante é que nós estamos observando isso. Quando a gente fala assim, ah, meu Deus, por que eu falei essa coisa? Por que eu disse isso ou aquilo, né? Olhei de uma forma, porque às vezes não é só falar não, às vezes a gente dá cada olhada, né, que a pessoa, nossa, que olhar é esse? Que a gente incomoda as pessoas, né? Então todos nós estamos nesse processo de transformação. É uma coisa lenta, aí está a palavra certa, processo, é uma coisa lenta, né, que vai acontecendo. Então, aqui eu pedi a inteligência artificial e eles às vezes escrevem tudo errado, né? Apareceu ali, os espíritos possuem desde o princípio os embriões de todas as virtudes. Quer dizer, nós já trazemos em nós espíritos, né? Aqui nós temos vários espíritos desencarnados e nós, que somos espíritos também, porém ainda estamos nesse corpo. E nós trazemos vários embriões, várias sementinhas de várias virtudes que nós vamos aos poucos trabalhando. Isso é um trabalho muito árduo, que não é só para uma encarnação. Nós observamos que nós trazemos em nós vários pontos de luz, mas a gente tem que fazer com que esse ponto de luz cada vez brilhe mais e irradie, né? Onde a gente passar, aonde nós estivermos num trabalho, na rua, em casa principalmente, porque às vezes a gente se recolhe com essas virtudes, tipo assim, aqui eu não preciso. Claro, ali é um ensaio melhor que nós temos, junto àqueles que a gente tem a possibilidade de ser como nós somos. Mas nós precisamos ser como nós somos no lado melhor de nós. E às vezes a gente não tem paciência, né? Não fala com o outro de uma forma que apaga, diminui essa luz. Em vez dela irradiar, ela diminui. E a gente quer que o outro mude. Mas ao passo que quando ele observa que nós estamos diferentes, ele vai ver, pois, a pessoa está diferente, está se esforçando, né, para ser diferente. Porque nós somos pessoas ainda muito lentos no nosso processo de trabalhar esses embriões, né? Então, nas primeiras experiências, nós fomos conduzidos grandemente pelos instintos. Gradualmente tomamos ciência do nosso potencial e passamos a fazer opções. E assim foi, né? Primeiro o princípio inteligente e tal, e nós viemos com esse potencial, mas trabalhando devagar. Então, ali diz assim, nas primeiras experiências fomos conduzidos grandemente pelos instintos. Quando nós éramos ainda aqueles homens das cavernas, aqueles espíritos ainda muito rudes, que precisavam um atacar o outro para poder dominar um espaço. Hoje nós não somos mais assim, ou não deveríamos ser mais assim, né? Que ainda muitas pessoas continuam querendo um espaço maior para si e pegando o espaço do outro. É o que nós vemos aí, que causam-se muitas guerras. Mas no início nós éramos movidos pelo instinto. Hoje, ao passo que a gente vai amadurecendo, trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções, a gente vai passando a fazer opções melhores. Isso é liberdade. Cada vez que a gente vai trabalhando a nós mesmos, mais nós temos condições de escolhas melhores, né? Então, que esse texto eu peguei daquele negócio espírita, eu esqueci agora. E vai falando assim, titubeantes no princípio, né? Nós éramos muito inseguros, a gente fazia as coisas, mas sem saber o que estava fazendo. E assim foram descobrindo várias coisas. Nós fomos descobrindo muitas coisas. Desenvolvemos a consciência de nós próprios e da nossa vontade. Um elemento primordial do progresso consciente é o quê? É o livre-arbítrio. Então nós descobrimos
nós sabemos que uma das potências que nós temos dessas sementinhas é o nosso livre-arbítrio. É aquilo que nós fazemos através da nossa vontade. Isso se chama livre-arbítrio, é você ter a liberdade de escolher o que quer. Então, as espécies animais e vegetais são conduzidas pelas forças da natureza. Já os homens podem escolher os caminhos que trilham. E aí a gente observa que muitas pessoas agem por instinto ainda, como animais, né? Cruéis, fazem a coisa pelo momento do ódio, da raiva, e destrói o outro, destrói um planeta, destrói um local, naquela ânsia do instinto, porque não está trabalhando, não está observando que a vida não é só isso, não é do berço ao túmulo, como muitos pensam. Porque o que acontece hoje na natureza? Ali no texto que foi lido, fala da vontade de ter. Só vou ajudar quando eu tiver um bom trabalho, só vou fazer isso quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso ou aquilo. Então muitos de nós somos ainda muito materialistas, pensamos nesses bens materiais o tempo todo. Então, quando isso está à frente dos bens espirituais, do bem que a gente tem fraterno, olhar o outro como se ele fosse como nós, né? Que ele é muito igual a nós, que todos somos filhos de Deus, a gente faz essa separação que nós vemos aí. Muitas pessoas acham que uma pessoa de outro país, entrando para o nosso país, vai tomar o nosso emprego, vai tomar o nosso lugar. Não, é nosso irmão, é filho de Deus também, só que ele nasceu em outro país, com outra cultura, outro idioma, mas ele é igualzinho a nós. Eu fico observando as séries que eu vejo, as séries turcas, as outras séries coreanas, essas séries agora que estão na moda, a gente vai observando, não sei se alguém aqui assiste série turca, você vê cachorro na rua, gato andando durante as filmagens, né? Eu penso assim, lá também tem animal abandonado na rua, porque a gente acha... Tem gente que fala assim, isso é Brasil, né? Isso é Brasil. Você já morou em outros países? Tem pessoas que têm conhecimento, já viajaram o mundo todo, mas será que essas pessoas não falam isso hoje aqui é Brasil? Porque todo lugar é assim. Você observa nos filmes aqueles cachorrinhos passando na hora da filmagem, para lá e para cá, gato. Pessoas, agora então eu estou vendo uma série turca que as mulheres vão lá, dão comidinha para os gatos de noite. Aí eu falei, meu Deus, é todo mundo igual, nós somos iguais, gente. Assim como nós trabalhamos o nosso sentimento bom, nós ainda deixamos para lá muita coisa que não é boa. Aqui quando diz assim, as espécies animais conduzidas pelas forças da natureza, qual? A sua natureza. A natureza deles, esse princípio inteligente, é assim. Eles agem instintivamente, né? E não pensa, mas nós pensamos. Da última vez, eu tenho 2 cachorras, né? Eu gosto muito de fêmea, porque a cachorra, ela é mais limpinha, eu acho. O cachorro, ele levanta a perninha em tudo que é roda, né, de carro. A cachorra não, a cachorra, ela faz ali... Só naquele lugar, às vezes, quando a gente educa, o macho também. Mas eu acho mais limpinho. Então, só tem cachorro. A última vez, eu me lembro que uma vez eu estava com uma palestra aqui marcada, aqui no Bezerra, e minha cachorra sumiu. Meu marido foi abrir o portão e deixou a cachorra sair. Não viu que a cachorra saiu, fechou o portão e foi para dentro. Aí, depois de horas, meu filho chegou lá em casa e falou, cadê a miúcha? Está lá fora. Não está, já procuraram tudo. A cachorra ficou lá fora, ficou 5 dias desaparecida. Eu fiquei, e tudo acontece quando eu não estou em casa. Aí ligaram depois de horas, dizendo, melhor contar para minha mãe, né? Porque ela vai ficar sabendo quando chegar em casa. Aí meu filho me ligou, mãe, aconteceu isso, a miúcha sumiu. Eu falei, como assim sumiu? Eu sou apaixonada por minhas cachorras. Aí ficou 5 dias a bichinha desaparecida.
Depois apareceu, graças a Deus, mas ela já nem está mais aí. Eu acho, porque a gente não observa, mas os animais estão também trabalhando sua evolução, né? Dentro dessa natureza de cada um deles, não é com um raciocínio como nós. Nós temos o raciocínio, eles não. Mas eles também, é um princípio inteligente que está evoluindo. E esses animais assim, que vivem na rua, a gente pensa, não, é tudo igual, né? Eles não têm raciocínio, não sabem o que está acontecendo. Mas eles sentem. A minha cachorra ficou doente, ficou cega de um dia para o outro, uns 3 meses depois. Isso, não sei se tem algum veterinário aqui, pode ser emocional, né? Pode ter sido um desespero dela daqueles dias que ela ficou na rua, dentro dos matos, voltou cheia de carrapicho, ela devia se esconder dentro de mato. E isso, aí a gente pensa assim, não, eles não sentem. E aconteceu uma coisa muito rápido com ela, que ela em novembro, isso foi em março, em novembro minha cachorra foi embora, né? E foi tudo assim, parecia uma coisa emocional, que acontece conosco, seres humanos, racionais, né? Porque já nós podemos escolher os nossos caminhos que trilhamos. Por quê? Porque além da inteligência, nós temos o raciocínio. E nós vamos trabalhando essa inteligência, fazendo com que ela vá aumentando, que a gente descubra coisas novas, né? E com isso, nós vamos abrindo espaço e tendo mais liberdade para fazer mais coisas. Por quê? Porque nós estamos, através do intelecto, da inteligência, ampliando nossos conhecimentos. Então vai dando capacidade para que a gente se liberte muito mais rápido ou melhor, né? Dependendo da forma. Aí agora, voltando às minhas cachorras, quarta-feira agora, que eu só soube ontem, que as pessoas têm medo de me contar o que acontece. Eu tenho uma cachorra de 15 anos. Depois que minha outra cachorra foi embora, eu peguei outra na rua. Minhas cachorras são todas assim, pego na rua. Aí ela tem 1 aninho, uma tem vai fazer 2 anos, e a outra tem 15 anos, bem idosinha. Aí lá em casa tem uma piscina, né? Meu marido estava contando que a mais novinha latia toda hora, corria, ia até ele estava se arrumando para sair, para ir ao médico, estava todo arrumado já, e a cachorra entrava e saía latindo, latindo e voltava. Aí ele falou, o que você quer, Pete? O que você quer? E ela olhava para ele, latia, latia, aí ele resolveu ir ver. A outra caiu dentro da piscina, a idosa. Ela nunca caiu, 15 anos, aquela cachorra nunca caiu dentro da piscina. Caiu. Aí ele foi correndo e pensou, eu estou todo arrumado já, como é que eu vou tirar esse cachorro daí de dentro? Aí conseguiu, ela é peluda, então quando puxou, e ela pesada, molhada, conseguiu, graças a Deus, tirar a cachorra. Agora, a outra deu o alerta. Aí a gente pensa assim, eles não entendem nada, eles não... Claro que eles têm um princípio inteligente e está se aperfeiçoando. Os cachorros que nós temos em casa, os gatos, qualquer animal, você vai observando que não é mais como aquele antigamente. Quando eu era criança, eles eram diferentes. Hoje são muito mais inteligentes. Às vezes você fala alguma coisa com eles, está certo que existe a vibração da nossa voz, né? Então como podemos ser cruéis com os animais, que são esses princípios inteligentes que estão também, como nós, evoluindo? São criaturas de Deus também. Mas muitas pessoas não passam isso para os seus filhos, porque hoje a nossa responsabilidade é essa. Principalmente nós que temos mais idade, temos netos, filhos, né? Filhos, netos, ou não, ou temos sobrinhos, afilhados, não importa. Nós somos responsáveis por qualquer coisa que a gente diga, até para uma criança no sinal. Uma criança que peça, tia, compra uma bala, né? A gente é responsável por aquilo que vai dizer para aquela criança ali. Porque aquilo que a gente diz naquele momento vai ficar, às vezes, marcado para o resto da vida daquela criança. Então, nós precisamos observar
que as nossas escolhas, a nossa liberdade, já que nós temos a inteligência, temos o conhecimento, nós temos mais liberdade de fazer o melhor. Não só por nós, pela nossa família, mas por todos que nós cruzarmos pelo nosso caminho. Até aquele vizinho que a gente não gosta, não dá bom dia, até aquela pessoa que está ali caída no chão, que parece que não é nada, mas é um filho de Deus que está passando por uma provação naquele momento, nessa existência. Então, por que não a gente não exercitar essa caridade? Não é para ir para o céu, vou para o céu porque eu faço isso. Não, porque isso nos faz um bem que a gente só sente, só sabe quando faz. A gente observa que realmente quando nós temos uma postura diferente, mais solidária, a gente se sente melhor. Isso nos faz mover todas as nossas células, iluminar nosso ser. É diferente, é bom. Então, o progresso espiritual pressupõe o desenvolvimento da faculdade de discernir o bem do mal. Nós sabemos que essa faculdade a gente pode aprender aos poucos, observar o que é bom, o que não é. Às vezes nós fazemos as coisas, ninguém sabe. Eu fiz, mas ninguém sabe que eu fiz. Tem problema. Nós sabemos, porque nós podemos esconder de muitas pessoas o que fazemos, mas nós não podemos esconder de nós mesmos. E onde está escrita a lei? A lei de Deus não está na nossa consciência? Está lá na nossa consciência. Então tudo que nós fazemos vai nos incomodar em primeiro lugar. Às vezes eu falo assim, eu não sei como essa pessoa consegue prejudicar tantas pessoas, né? E roubar ou desviar dinheiro público, essas coisas, e dormir em paz. E se você acha mesmo que ela tem consciência? Tem. Todos nós temos. Porque essa pessoa que faz isso também é uma criação de Deus, né? É um espírito que vem trabalhando também. Só que todos nós sabemos o que é o mal, o que é o bem. Mas se o mal for a favor de mim, da minha família, for me favorecer, aquilo já deixa de ser um mal, né? Eu disse assim, não, mas... Porque quantas vezes a gente vê em séries, não vou dizer que isso aconteça na vida real, né? Mas acontece. A pessoa oferecer dinheiro para o outro, fazer uma coisa errada, prejudicar uma outra pessoa. Mas, eu estou passando uma situação difícil, eu vou aceitar esse dinheiro. Isso é o quê? Então, toda vez que nós buscamos um caminho mais fácil, mas prejudicando outras pessoas, nós não estamos fazendo bem, com certeza. Nós estamos fazendo alguma coisa que vai prejudicar outras pessoas, né? Então, nós precisamos saber que tudo que nós fazemos, nós falamos, que nós temos atitudes, vão repercutir de alguma forma. Uma pessoa que escreve um livro, uma pessoa que fala em público, uma pessoa que vai para a televisão, uma pessoa que governa um estado, um país, né? Então, a gente vai vendo pessoas que são a favor de discórdias, de tirar o que é do outro. Então, nós observamos que as guerras, que já no século que nós estamos, já parece uma coisa que não é possível que isso aconteça ainda. Como é que está a humanidade? Tão fora de amor, porque o amor maior que Jesus nos falou está tão muito longe de nós. Mas nós precisamos começar com esses pequenos atos de caridade, entre aspas, né? Observar o outro, a necessidade do outro. Porque às vezes a gente pensa assim, o cara está lá na rua porque ele quer. Será? Ele simplesmente está doente. A mente já não funciona mais.
Às vezes eu escuto a pessoa dizer, por que não vai trabalhar? Não pensa igual a nós. Não pensa. Eu faria isso, ia vender um salgadinho, né? Ia fazer uma coisa em casa, fazer alguma coisa, pedir um dinheiro para iniciar uma venda de salgado, uma coisa assim. Mas isso, a minha cabeça pensou isso, mas e a dele? Às vezes a pessoa nasce, passa por uma infância tão difícil, sem alimentação. Outra coisa também é a questão dos colégios, né, das universidades. As pessoas têm a universidade pública, todos querem universidade pública, inclusive aqueles que podem pagar. E muitas pessoas, muitos alunos, muitos jovens não têm condição de pagar uma faculdade. Então não podem estudar, dar continuidade. E o que é o estudo? É o conhecimento, é a liberdade de escolhas, com melhores escolhas, né? É a oportunidade de caminhar num caminho de realização pessoal. Todos têm esse direito, todos. Aí, todos os jovens que têm direito, que têm condições de pagar uma universidade particular, vai e faz um concurso desses. Aí não entende o que se passa lá dentro. Pessoas que recebem cotas, que recebem auxílio de alguma forma. Por que isso? Porque não tem condição. O único jeito de chegar a estudar é tendo uma ajuda. Quando a gente leva uma quentinha na rua, para um morador de rua, muitas pessoas criticam, vocês ficam alimentando eles para eles continuarem lá sem fazer nada. Mas e a fome? A fome é uma coisa muito triste. Sentir fome, sede e não poder, tá sujo. Quando a gente tem uma dor de dente, que repercute no ouvido, você não sabe se é ouvido, se é dente, dói tudo. Mas a gente vai marcar com o dentista. Será que o morador de rua não sente dor de dente? Geralmente eles têm os dentes tudo ruins, né? Sem tratamento. Mas eles sentem as mesmas coisas, dores. Querem tomar um banho nesse calor e não podem tomar um banho, não tem um banheiro, um chuveiro. A nossa casa faz um trabalho tão bonito aos sábados com essas pessoas temporariamente de rua. Por que temporariamente? Porque estão passando por essa existência nessa condição. Mas isso tudo vai mudar. Um dia eles vão se libertar. Muitos despertam. Acontece alguma coisa. Eu tenho um companheiro lá, quer dizer, ele não está nem mais na nossa casa, que ele é uma pessoa boníssima, está sempre ajudando algumas pessoas a voltarem para os seus estados, né? Às vezes veio de um estado lá do Nordeste para tentar a vida aqui no Rio e acabou ficando sem nada, não tinha nem onde morar, ficou aonde? Na rua. Vai ficar onde? Porque a gente não bota dentro da nossa casa. Nós ainda não somos essas pessoas maravilhosas, né? De pegar uma pessoa estranha e botar dentro da nossa casa. Porque nós temos ainda essa questão do medo. Mas ele ajuda a pessoa. E certa vez ele levou a pessoa na rodoviária, botou dentro do ônibus, comprou até um celular para ele se comunicar e dizer, quando chegasse lá, no Ceará, não sei aonde, que ele ligasse e dissesse, olha, eu cheguei. Passaram-se uns 2 meses, quem estava caminhando na Taquara? O tal rapaz. O tal que foi lá para o Ceará e teve a ajuda de todo mundo, porque esse meu amigo, ele faz uma vaquinha para conseguir levar o cara de volta para a terra dele. Cadê? Voltou. Eu acho que ele nem chegou aí. Aí a gente vai fazer o quê com uma pessoa dessa? É o pensamento dele. Entende? É muito ainda limitado, assim como muitas pessoas que às vezes trabalham com a gente e que você fala com a pessoa e a pessoa diz assim, eu não sei fazer isso, coisas simples, que você tem que fazer, mas como é que pode você não saber fazer? Eu sei fazer, mas o outro não sabe. Então nós temos essas pequenas dificuldades em nós, de entender a dificuldade do outro, o entendimento do outro.
Isso tudo faz parte de quê? Da nossa liberdade de agir. Então nós temos a responsabilidade de orientar. Não importa, não é criticar só, a gente precisa orientar. Olha, você não sabe fazer isso? Eu vou te explicar como faz. Você quer ganhar um dinheirinho? Eu vou te ensinar a fazer crochê. Agora eu estou fazendo com muito crochê, né? Estou até ficando com um problema de dedo aqui torto, de tanto fazer crochê. Mas o crochê está na moda e hoje em dia, com o negócio de internet, tem um monte de coisa que a gente aprende, né? Trabalhos manuais, até para os homens mesmo. Esse negócio de inteligência artificial é uma maravilha. Você pergunta como monta uma coisa ali que só um profissional saberia, uma coisa lógica que não vai dar prejuízo a ninguém. Dentro de casa, você entra na internet e explica. Olha, isso é o quê? É um intelecto avançado, né? O aprendizado, a força de cada um de aprender, de usar a sua inteligência para melhorar, ampliar a sua inteligência. Então, quanto mais nos aperfeiçoamos e exercemos nossa vontade, mais liberdade temos. O leque de opções aumenta. Então, cada vez que nós temos, você vê a inteligência, a tecnologia, como avançou. Eu me lembro que quando eu tinha assim, uns 20 anos, o telefone na minha casa, aquele telefone, né, de discar assim, ele tocava, eu pensava, quem será? Às vezes a gente não quer atender, né? Aí eu pensava assim, pô, bem que podia aparecer ali alguma coisa dizendo quem é. Hoje a gente tem isso. O telefone toca, você sabe quem é que está te ligando. Mas antigamente não era assim. Olha como evoluiu. A tecnologia é uma coisa para nos facilitar. Mas em tudo no mundo você tem dois caminhos. Vai depender da sua escolha. Ou você escolhe o lado bom, usufruir daquilo de uma forma boa, como a internet nos traz, nos aproxima de países que nós nem conhecíamos, imaginávamos que existiam, de culturas. Eu estava observando, né, os muçulmanos, os islâmicos, eles oram, né, depois eles fazem assim, né, no rosto. É o final da oração. Assim como o católico faz assim, né? Cada um tem um jeito, aí a gente vai observando, cada um tem uma característica, uma cultura religiosa. Nós espíritas, nós fazemos tudo através do nosso pensamento, nós não temos gestual, às vezes, né, não está, levanta agora, senta agora, ajoelha agora, nós não temos isso. Nós ficamos sentados, ouvindo, refletindo, porque isso tudo é uma reflexão que nos auxilia a cada um de nós que aqui está, no nosso caminhar, no nosso lidar com o outro, porque a gente sempre acha que o outro é uma pessoa difícil, mas às vezes o difícil somos nós, sabe? Eu me coloco numa situação que às vezes eu me acho uma pessoa tão difícil e ao mesmo tempo uma pessoa mole de coração. Aí eu penso assim, eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Será que eu sou tão boa mesmo? Quantas coisas para chegar aqui, nesse entendimento, eu já não fiz, já não prejudiquei, coisas que dessa vida mesmo, não muito longe, não é? Às vezes a gente é arrogante com pessoas, grosseiro, se acha, vaidoso. Dentro do trabalho espírita nós vemos muita vaidade, muita vaidade. Às vezes pessoas dizem, não, porque eu faço isso, eu que fundei aquilo, eu que botei aquilo lá, eu que consegui que essa pessoa... Não importa isso, não importa. É como Jesus fazia, ele falava, ensinava e passava. Ele não voltava para dizer que ele fez isso, fez aquilo, não. Entende? O melhor de nós a gente vai deixando, é como um perfume que você põe assim, você passa, todo mundo vira para ver quem está passando, tão perfumado, gostoso, né? Então, isso tudo faz parte dessa liberdade. Então, o leque das opções, de acordo com esse nosso aperfeiçoamento, principalmente o aperfeiçoamento intelectual,
Quantas pessoas se debruçam sobre os livros, sobre a ciência, para descobrir curas que vão facilitar a todos. Eles não fazem isso só para facilitar os seus, mas a humanidade inteira. Isso deve ser propagado, né? Ao passo que a gente também observa as pessoas fazendo coisas que a gente consome, alimentos e tudo, que não são saudáveis, mas que vão nos prejudicar a saúde de muitas pessoas. Agora tem uma injeção, um negocinho na barriga para emagrecer. Qual é a pessoa que não quer diminuir um pouquinho as suas gordurinhas? Todos nós, não é uma questão só de vaidade, é uma questão de saúde mesmo. Então, com o conhecimento e o lento evoluir do ser, o ser, né, se torna mais responsável pelo que faz. Então, cada vez que nós temos mais conhecimento das coisas, mais responsável nós somos pelo outro, por nós mesmos, pela nossa conduta, pelo que a gente passa para o outro. Então, cada vez que nós transformamos tudo num caos, como nós estamos vendo aí fora, que muitas pessoas acham assim, isso é lá longe, né? Isso não é aqui, mas pode chegar aqui, né? A discriminação excessiva, porque discriminação, muitas pessoas discriminam, fingindo que não estão discriminando, né? E que não deixa prejudicar tanto como nós estamos vendo lá fora, as pessoas sendo discriminadas porque são de outro país, sabe? Sem poder trabalhar, porque o trabalho, a base que faz levantar um país, que faz enriquecer um país, são essas pessoas que chegam. Como o Brasil mesmo foi criado, cresceu com italianos, portugueses, espanhóis, vários vieram para cá, os portugueses os que mais trabalharam. Não importa algumas questões aí do passado, não importa, mas como nós vimos, quem não teve um vizinho, uma vizinha portuguesa que tinha um comércio, que tinha até um nome, né, um negócio que vendia tudo. Como é que é o nome? Quitanda, isso, quitanda, é mesmo. Tinha uma quitandinha na esquina que muitos até anotavam, né? Seu José, vou levar aqui, seu Manuel, seu João e tal, vou levar aqui um óleo, 1 quilo de arroz e tal. E assim, nós tivemos muitos imigrantes. Nós tivemos pessoas que vinham para o país, japoneses, hoje tem muito chinês, né, no nosso país, tem muito chinês. Então, não importa. Essa cultura nos favorece de alguma forma e nós também favorecemos a ele de alguma forma. Isso tudo chama-se fraternidade. Nós precisamos ver o outro com fraternidade, saber que ele está aqui na mesma situação que nós, se esforçando para ter uma vida melhor, para levar os seus conhecimentos, a sua cultura, a cultura de alimentos, né? Os árabes, o quibe e por aí vai. Então nós precisamos respeitar aqueles que estão dentro do nosso país e que vieram trazer isso, um melhoramento para nós, né, que somos daqui. Então esse conhecimento, com o conhecimento e o lento evoluir de cada um de nós nos tornamos mais responsáveis pelo que fazemos, porque nós vamos ver as consequências dos nossos atos de acordo com aquilo que acontece ao nosso redor. O homem é livre em seus atos e pensamentos, mas responde por tudo que faz e pensa. Tudo que nós destruímos, tudo que nós, por exemplo, você vê aí na televisão, porque hoje acontece uma coisa lá longe, né, do outro lado do mundo, a gente sabe imediatamente. Por quê? Pela tecnologia, o avanço da tecnologia. Hoje nós temos filhos, netos que vão estudar em outro lugar,
mas que a gente pode ver, né? Pela tela, pela telinha. Oi, meu amor, que saudade, o que você fez hoje? Você pode ver ao vivo, assim, ao vivo, na hora, o que ele está fazendo. Antigamente, as cartas levavam um mês para chegar, demorava a beça. Eu tenho um primo que recolheu todas as cartas do meu tio, que foi para a guerra. Ele saiu daqui do Brasil, andando, né, abrindo as estradas, não sei o que, ele era ex-combatente, né? Então, ele abria as estradas. Então, cada lugar que ele chegava, ele recebia uma carta da família. E meu primo fez um livro com essas cartas todas das irmãs que mandavam para ele, do pai e da mãe. E olha que lindo, mas demorava a chegar. Hoje, todo mundo tem um celular, né, um computadorzinho desse tamanho que a gente olha tudo. A gente sabe na hora o que está acontecendo. Olha que bênção para quem tem filhos longe. Não ficam mais longe. Agora é só ligar, mandar, falar: oi pai, oi mãe, oi vó. Né? Igual meu neto hoje ligou para mim: bota na câmera. Aí a gente vê. Isso é uma bênção. Então o homem é livre em seus atos e pensamentos, mas responde por tudo que faz e pensa. Quer dizer, nós temos que ter essa responsabilidade naquilo que fazemos. Hoje nós estamos começando não, porque já começaram uma semana antes do carnaval, né? E termina agora, o carnaval fica quase um mês. Mas é uma festa que as pessoas às vezes extrapolam, bebem em excesso, né? Até um cliente falou para mim assim: vai fazer sol no carnaval todo. Eu falei: que pena, podia cair uma chuvinha, porque a chuva calma um pouco. Quando está muito quente, as pessoas querem refrescar e tomam muita bebida gelada, né? Cervejinha gelada, aí acaba exagerando. Isso não é bom. Beber com moderação, né? Tudo em excesso nos faz mal. Então a gente vai observando que o carnaval, como muitos pensam, não é uma festa ruim, mas tudo tem que ter um momento de você saber o que está fazendo para não acontecer, de você ter que responder por aquilo depois, coisas que a gente faz, né? Então as leis humanas são enganadas, contudo nos estatutos divinos não há qualquer falha. Muitos pensam assim: poxa, então Deus castiga? Não, Deus não castiga. Você pode escolher, a gente precisa refletir nas nossas responsabilidades, na nossa condição de homem livre, no que nós fazemos. Nós fazemos em benefício de todos ou em nós mesmos, para nós mesmos, para nossa família. Tem uma série que eu vi agora, recentemente, uma mulher que era muito... que geralmente esses lugares têm muita riqueza, né? Tem o lado rico e o lado pobre, mas geralmente aparece mais o lado rico. E ela queria ficar com a herança toda da família, mas ficou um herdeiro do dono mesmo dessa herança. Então o que ela faz? Ela faz o menino com 8 anos levar uma queda e ficar numa cadeira de rodas. E ela fica dando remédios para o garoto para ele nunca melhorar. E ela tem um filho também da mesma idade. E quando o filho, no futuro, tenta o suicídio, que já é um rapaz, ela fica desesperada. Aí eu fico observando, né? Quando é o nosso, a gente fica preocupada. Mas quando é o dos outros, pode. O dos outros é o dos outros. Tanto é que ela dificultou o que ela pôde da vida daquele rapaz. O rapaz não teve uma infância nem uma juventude. Ele passou a vida dele 20 anos numa cadeira de rodas por conta de uma atitude dessa pessoa. Então, através dos bens materiais, do dinheiro, da ambição, as pessoas prejudicam os outros. Para favorecer o quê? Os seus. Porque ninguém quer que os seus sejam prejudicados, né? Mas os outros podem. Mas aí a gente pensa assim: poxa, mas
A gente faz as coisas. Quantas vezes nós observamos pessoas que fazem coisas escondidas, coisas horríveis, né? Que ninguém descobre. Quantos crimes aí acontecem que a gente pensa assim, poxa, ninguém descobriu quem foi que fez isso? Nunca descobriram. Mas é como diz, né? Nos estatutos divinos não há qualquer falha. Um dia isso retorne de alguma forma. É castigo? Não, é pecado. Ah, eu pequei. Não é pecado. A palavra que nós usamos não é pecado. Entende? A gente fez coisas por ignorância, de não saber. Hoje nós sabemos. Então, aquilo que fazemos, sabendo que não deveríamos fazer, tem um peso muito maior nas leis divinas. Porque as leis humanas, elas burlam, né? As pessoas enganam, escondem, mas as leis divinas não tem como. Vai ser a questão de retornar lá na frente aquilo que a gente vê. Então, os pontos principais dessa mensagem de liberdade e responsabilidade é essa afinidade que nós precisamos ter, criar uma psicosfera. Que psicosfera nós queremos para dentro da nossa casa, os locais onde a gente anda, que a gente passe aqui no meio e todos vejam a nossa luz, que nós tenhamos uma energia boa, passar para o outro, abraçar com verdade, olhar para o outro com atenção, com carinho, saber ouvir o outro, porque a gente não sabe ouvir, a gente quer ser ouvido. Muitas das vezes a pessoa fala, não deixa o outro falar, a pessoa vai falar uma coisa, está passando um sufoco, e o cara vai e entorna toda a vida dele de dificuldades. Então, quer dizer, só eu tenho dificuldade, só eu quero ser ouvida, não quero ouvir ninguém. Então, isso tudo é luz dentro de nós, quando a gente começa a trabalhar essas coisas e atrair para nós espíritos que sejam espíritos de luz, espíritos bons, porque eles estão sempre do nosso lado. Os nossos anjos da guarda, nossos guardiões, estão todos próximos a nós, mas só conseguem chegar, se aproximar, nos intuir, nos inspirar, se nós estivermos abertos. Quando a gente faz a prece e diz, vamos levar o pensamento a Deus, é abrir esses canais. Vamos abrir os nossos canais, trazendo dentro de nós mais amor, mais carinho, mais respeito pelo outro, entendendo um pouco melhor a situação daquele que pensa diferente de nós. Porque às vezes a gente não aceita aquela pessoa nem perto de nós, porque pensa diferente. Por que será que ele pensa diferente? Porque os valores dele são diferentes dos nossos. Ter mais atenção no nosso pensamento. A espiritualidade enfatiza que pensamentos geram ações. O foco excessivo nos prazeres da carne, por exemplo, nesse período agora, né, na sensualidade, pode levar a situações de subjugação, onde o encarnado perde o controle para os obsessores. Então vamos orar por aqueles, na hora de fazer as nossas orações, que não é só quando acorda e quando dorme, o tempo todo, se a gente pensar no bem, olhar para uma pessoa que está fazendo uma situação que não é boa, a gente pedir, Senhor, que abra a mente dessa pessoa e ele desperte para o amor. Porque nós estamos num momento que não é tão leve, né? A gente sabe que o carnaval acontece muitas coisas, então a gente se preocupa com os nossos amores que vão viajar, que vão para a rua, que vão brincar carnaval, a gente se preocupa. Mas faça uma oração, não só por eles não, por todos aqueles que se encontram ali. E que cada um de nós
possa sempre mentalizar coisas boas, usar o nosso pensamento para criar uma psicosfera melhor próximo a nós. Porque você imagina, se cada um de nós, aqui tem um ponto de luz, ali tem um outro ponto de luz, tudo vai ficar claro. As trevas se desfazem. E é assim. Isso é através de quê? Da nossa responsabilidade, usando a nossa liberdade para isso. A liberdade de inteligência, a liberdade de conhecimento, tudo para fazer o melhor para todos aqueles que estiverem próximos de nós. Eu agradeço a vocês, que vocês tenham todos um final de semana, um feriadão de paz, tranquilidade, que possamos ler bastante, buscar na internet coisas boas para alimentar-nos, né? Para nosso coração estar mais alegre, mais leve, e que possamos ter um carnaval de amor, de boas vibrações. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, que hoje nós possamos descansar e aproveitar esses dias. Muita paz a todos. Vamos agradecer a Vera pelo seu estudo, que foi preparado para todos nós. E agora vamos passar para o momento do passe. Então peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, mantendo os pensamentos elevados, né? E que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer à espiritualidade amiga, aos trabalhadores desta casa espirituais, por mais um dia, por mais uma reunião pública realizada, onde pudemos ouvir um pouco esse estudo, né, para que possamos fazer as reflexões, onde possamos também trabalhar nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Vamos também vibrar, emanar as energias positivas para os nomes que foram colocados nas caixas, nas caixinhas de prece, tanto encarnados para desencarnados, que eles também possam receber esses fluidos, essas energias para os seus benefícios, né? E que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, levando para aqueles que não puderam estar aqui conosco essas energias, né? Esse amor, os pensamentos positivos, né? Tudo de bom que está nos envolvendo aqui neste momento, né? onde fomos tratados, e que possamos, né, aproveitar esses dias, esse dia de carnaval, né, esse feriado, da melhor forma possível, com equilíbrio, com consciência, e agradecer mais uma vez a Jesus por tudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eita. Agora vamos só uns pequenos avisos. Bom, que agora os avisos são fixados ali fora na televisão, que ali informa, né, tudo que a casa precisa, que ela quer passar. E lembrando que o nosso trabalho da cesta básica ela continua, né, que nós atendemos as famílias, fazemos atendimento às famílias. Os itens são colocados ali no quadrinho, saindo daqui do salão à direita tem um quadro com os itens de maiores necessidades. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento tem a livraria. Aliás, passe na livraria, que a livraria tem bons livros, tem a questão do artesanato e tem informações também para aqueles que quiserem algum esclarecimento. Não só na livraria, como também os trabalhadores. E também sigam, né, o GBEM no nosso Instagram, que é GBEM Rio. Também tem nosso canal no YouTube. E agora vamos passar para o sorteio, né, que nós fazemos dos livros, para divulgar um pouco a doutrina, para que vocês possam estudar, obter novos conhecimentos. E nós vamos falar agora três números que ele está localizado ao lado direito da cadeira. Nós vamos ter uma admissão meio difícil que vamos ter que acertar, vamos ser certeiros nos números, né? Lado direito da carteira. Então vamos lá. Vera, fala um número aí de 1 a 80, né, Marília? 99? Vamos lá. 80. 80. Não tem.
Vamos falando. 72. Opa, 72. 40. 40. 33. Karen! Karen, você viu bem, mudou de lugar aí. Ah, não, é o anterior? Não, tudo bem, tá valendo, tá valendo. Então é meu. Tá valendo. Não é. 10. Era anterior. Número 10. Você. Lulu? É. É salpicado, né, Tá garoto? salpicado. É, tá todo. 50. 56. 60. 23. Opa, saiu. Bruno, né? Pode passar depois na livraria lá e pegar. Então, todos tenham um bom final de semana, que possam ir para casa na paz, com tranquilidade. E vão com Deus. Pegar teu